Olá, turma! Hoje iremos apresentar a mitose e a meiose. Mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que ocorre em todas as células eucarióticas e garante a formação de duas células filhas. É um processo importante para o crescimento e regeneração de organismos multicelulares e para a reprodução assexuada de organismos unicelulares. Fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase. A prófase é a fase mais longa da mitose. Nela se verificam alterações no núcleo e no citoplasma celular. De início, ocorre uma modificação no núcleo pelo aumento do volume nuclear. Isso ocorre porque o citoplasma cede água ao núcleo. Metáfase. Na metáfase, observamos que os centrossomos estão posicionados em polos opostos da célula e os cromossomos estão reunidos na chamada placa metafásica, plano equatorial. Nessa fase, já não se observa nenhum envoltório nuclear, nem um nucleolo. Anáfase. Os cromossomos separam-se e cada cromátide segue em direção ao polo da célula. Essa migração ocorre em virtude do encurtamento das fibras do fuso. Telófase. Ocorre a reconstrução dos envoltórios nucleares, descondensação dos cromossomos e a reconstrução do nucleolo. No final da anafase até o fim da telofase, observa-se o processo de citocinese. Esse processo consiste na divisão do citoplasma e na formação de duas células filhas. Importância da mitose. A mitose é um processo de divisão celular que apresenta grande importância para os organismos. Nos seres multicelulares, a mitose é importante para garantir o crescimento desses indivíduos e também para a regeneração dos tecidos. Nos unicelulares, a mitose tem a importante função de garantir a reprodução assexuada. Meiose. A meiose inicia-se após a duplicação dos cromossomos que ocorre na chamada interfase. Depois dessa duplicação, inicia-se a primeira das duas divisões que ocorrerão neste processo de divisão celular. Fases da meiose. A meiose é dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Cada uma é subdividida em 4 fases. Na meiose 1, temos a prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Já na meiose 2, temos a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase. Fase 1. Condensação progressiva dos cromossomos, troca de material genético entre cromatídeos não irmãs, formação do fuso, feixe de microtúbulos, quebra do envoltório nuclear e início da migração dos cromossomos homólogos em direção à placa metafásica. Metáfase 1. Os pares de cromossomos homólogos estão organizados na placa metafásica, na região mediana da célula. As cromátides de um homólogo estão ligadas ao microtúbulo do cinetocoro de um polo, e as outras cromátides estão ligadas ao microtúbulo do polo oposto. Os cromossomos homólogos separam-se e movem-se em direção aos polos opostos, guiados pelas fibras do fuso. Observe que nesse ponto, os centrômeros não se separam e as cromátides permanecem juntas. A separação ocorre apenas entre os homólogos. Telófase. Cada metade da célula forma um conjunto de haploide completo de cromossomos duplicados, constituídos de duas cromátides irmãs. Simultaneamente com essa fase, acontece a citocinese, que separa a célula em duas células filhas. Prófase 2. Formam-se as fibras do fuso e os cromossomos com suas duas cromátides são movidos em direção à placa metafásica. Fase 2. Cromossomos estão posicionados na região mediana da célula. Os cinetocórios das cromatídeos irmãs estão ligados a microtúbulos de cada polo. Anáfase 2. Ocorre a separação das cromátides irmãs e cada uma delas parte para um polo oposto. O núcleo é formado. O cromossomo descondensa-se e uma nova citocinese ocorre. Formam-se nesse ponto 4 células filhas, com metade do número de cromossomos da célula que as originou. Importância da meiose.
processo observado na formação dos gametas, verificando seu surgimento de células com metade do número de cromossomos. Essa redução no número de cromossomos é fundamental para a manutenção do número de cromossomos de uma espécie, pois os gametas, ao se fundirem na fecundação, unem seu material genético. Consequentemente, o número de cromossomos é retomado. Em animais, a meiose acontece apenas nos ovários e nos testículos. Função da meiose para animais e plantas. Esse processo de divisão celular é muito importante para animais e plantas, pois, nesses grupos, relaciona-se a produção de gametas ou de esporos em plantas. Por reduzir pela metade o número de cromossomos, esse processo garante, após a fecundação, o restabelecimento do número de cromossomos em uma espécie. A meiose possibilita a variabilidade genética. Mitose. No final do processo, observa-se a formação de duas células filhas geneticamente iguais. Ocorrem células somáticas. Ocorre uma divisão celular. Meiose. No final do processo, observa-se a formação de 4 células-filha com metade do número de cromossomos da célula-mãe. Ocorre em células germinativas. Ocorrem 2 divisões celulares.